Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se protegendo. E eu quero aqui mais uma vez reforçar que eu estou sempre à disposição para atender a vocês, para tirarem e sanarem as dúvidas que vocês irão tendo ao longo da videoaula. E aí nós vamos então para o segundo bloco, né, falando sobre a África, né? Nós vamos agora fazer umas síntese históricas, né, conhecendo um pouquinho aí, né, sobre esse importante continente aqui, né, que é o continente africano. Então, nós não podemos deixar de ressaltar a importância que esse continente tem para o estudo da humanidade. Mas aí, gente, por que estudar a África? Qual a importância de estudar a África? Além de identificar e reconhecer as influências culturais aqui africanas, sobretudo a chamada África Atlântica. Por que nós vamos chamar essa parte da África de África Atlântica? Seria, então, os países da África, gente, que são banhados pelo Oceano Atlântico e que grande parte, né, da África Atlântica foram dos povos trazidos para o Brasil. Por isso, então, da importância aqui na formação da cultura, né, do povo brasileiro, né? Nós não podemos deixar de ressaltar, né, e de valorizar a importância da cultura da África Atlântica para a formação da cultura brasileira. Por quê? Porque é necessário olhar os outros povos históricos e tradições, indo além do somente habitual costume que privilegia o estudo do mundo eurocêntrico, que tem a cultura de origem europeia como base da referência. Então, gente, nós não podemos estudar aqui somente a história com foco eurocêntrico, mas nós temos que desconstruir essa ideia, né, de que a Europa ela é a grande construtora da história do povo brasileiro, né, porque nós não podemos deixar de ressaltar, de falar aqui da cultura africana, nós não podemos deixar de falar aqui da cultura dos povos indígenas. Então, gente, a África ela é considerada aqui, entre aspas, o berço da humanidade, porque foram ali que surgiram as primeiras, né, civilizações durante a pré-história. Então, o continente africano, gente, é reconhecidamente associado ao surgimento do homem. Por quê? Porque foi nas terras africanas que se formaram aqui, que foram identificadas, né, as várias antigas espécies que fizeram parte aí da evolução humana, né? Então, a evolução humana, ela se dá a partir aí das diversas sociedades, né, humanas que se desenvolveram ali na África. Por isso que ela é considerada como a nossa pátria-mãe, né, porque foram ali que surgiram, então, os primeiros povos. As migrações. Desde os tempos mais remotos, gente, as populações africanas passaram, então, por um processo migratório. Esse processo migratório, gente, ele se deu por vários motivos. Por causa da escassez de comida, por causa das condições climáticas que levaram com que esses povos da pré-história se migrassem para outro lugar. E aí, gente, foi se formando os grupos humanos aqui, né, bastante isolados e bem numerosos aqui. É a formação dos vários grupos étnicos e de uma grande diversidade de estruturas sociais, de estruturas tribais, de comunidades e de várias formas de organização política, que, embora utilizemos termos ocidentais como impérios, como reis, né, funcionavam de formas próprias e de formas diferenciadas. Aqui, gente, vocês podem observar, né, aqui um ciclo migratório da história da África Antiga. Né? Por exemplo, nas setinha vermelha, você pode ver aqui a influência do cristianismo. De setinha preta, vocês podem ver a influência do islamismo. De setinha amarela, as migrações do povo banto. De setinha verde,
rotas de comércio com a Arábia, a Índia e a China, e os risquinhos aí, né, são de rotas de comércio da África do Norte, né, e da África Ocidental. A África, ainda continuando falando da África Atlântica, agora nós vamos falar da diversidade natural que influenciou aqui o desenvolvimento, né, humano, né, nesse grande continente aqui, né, que é a África. Marrom clarinho, acho que é marrom mesmo isso aqui. Nós temos o deserto, né, do deserto do Saara. Depois de marrom mais escuro, nós temos as estepes, né, que é um outro tipo de vegetação rasteira. Nós temos as savanas, que são grandes campos, né, aqui, né, na África, né, de lilás. De verde, nós temos as florestas. De vermelho, nós temos as vegetações mediterrâneas. E nesses pontos amarelos, nós temos, então, os oásis. Tanto é que essa região aí vai formar o crescente fértil, né? Aqui que vocês podem observar, né? O Nilo, o Tigre, o Eufrates, né? Aqui, e a África faz lá, margeia com o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Então, as civilizações, gente, mais marcantes que nós temos aqui são o Egito Antigo, que é certamente a mais conhecida e grandiosa civilização africana, tendo sido, então, cenário de importantes acontecimentos e tendo construído, gente, uma das maiores e mais formidáveis culturas aqui do mundo antigo. Durante mais de 2000 anos, gente, os egípcios dominaram extensas regiões, promoveram obras, né, arquitetônicas fantásticas para honrar os seus deuses e para produzir aqui, né, através das águas, né, aqui do Rio Nilo. Abaixo nós temos então aqui, né, as civilizações que foram civilizações marcantes, né? Nós temos então abaixo da região egípcia, onde hoje está o Sudão, civilizações que deixaram a sua marca, como o caso, gente, do reino de Kush, que chegou a ser conhecido como a civilização dos faraós negros, tendo como capital a cidade, né, de Menoé. Os Cushitas também construíram pirâmides e tiveram relações aqui intensas com o processo, né, com os poderosos egípcios, né? Então, o reino de Cush, né, que era um reino aqui de uma civilização negra, né, tiveram uma relação muito positiva com os egípcios. O reino, gente, foi extinto no século IV da era cristã. Nós temos também na região da atual Etiópia, né, que desenvolveu-se o antigo reino de Axum, que teve importantes relações comerciais com Israel e a Mesopotâmia. Oxum foi também a porta de entrada para a civilização cristã, né, para o cristianismo aqui na África, né? Então, Axum, né, aí, né, foi a porta de entrada para a religião, né, para o cristianismo aqui na África. Nós tivemos também os reis núbios, que surgiram após o conflito com Cush e Axum. No século VI depois de Cristo, os núbios, gente, estavam reunidos através dos reinos de Nobácia e dos reinos de Macúria e de Aloa. Os três reinos, gente, possuíam esses três reinos que eu acabei de falar para vocês, o Nobácia, a Macúria e a Eloa, né, tiveram aqui, né, um grande reino de força militar. Eles também desenvolveram a agricultura, a mineração e também praticavam o comércio, né? Inclusive, eles incluíam escravo aí nessa prática comercial. O cristianismo, gente, também foi muito difundido nesses reinos que eu acabei de citar, mas o avanço islâmico
acabou modificando definitivamente a situação. Os reinos existiram, gente, até o século XVI, né? Então, esses reinos que eu acabei de falar para vocês existiram aí até o século XVI. Na África do Norte, gente, mediterrânea, formou-se o importante e poderoso império dos cartagineses, que teve aqui a cidade de Cartago, onde hoje é a Tunísia, né, como centro. Os cartagineses desenvolveram intenso comércio pelo mar Mediterrâneo e rivalizaram com os gregos, tá? Os gregos aqui, eles tiveram muita rivalidade com os negros, com os gregos e com os romanos. Durante, por exemplo, as guerras púnicas, que aconteceu em 264 e 146 a.C., contra Roma, os cartagineses chegaram a invadir a Europa, mas acabaram sendo derrotados. E aqui embaixo vocês estão vendo, gente, ruínas da cidade de Cartago. Vários povos e várias etnias. A diversidade cultural, gente, dos povos africanos era tamanha que os especialistas, né, estimaram que tinha, né, existido aqui mais de 12.200, né, línguas, né, aqui de diferentes culturas, né, línguas diferentes, muitas delas sem qualquer relação com a influência étnica, né? Aqui e nós podemos então citar algumas dessas famílias linguísticas. A afroasiáticas, né, no norte aqui e no leste, né, nós tivemos aí ai, gente, eu não vou dar conta de ler isso aqui. Que slide horrível que eu fiz. Depois nós temos Níger e Cordofaniana, os Cordofaniano e Níger Congo, né? Falava-se o Assashi, falava Sualite, Banto, Xhosa, Zulu, Yorubá e Ibu. Depois nós temos na parte, né, Nigéria Sarariana, né, que falavam aqui o Sungai, Saariano, Maban, Furan, Camã e as Khoisan. No sul, falava Asda, Sandane e Khoisan, que eram as línguas mais faladas na África naquele momento. Existia várias, gente, 12 mil, quase 13 mil, né, línguas diferentes. Geralmente, gente, os membros das comunidades eram poliglotas, pois dominavam e utilizavam várias línguas, a exemplo daquelas que eram faladas por seus familiares e por línguas dos grupos e comunidades vizinhas. Aqui no mapa agora, então, nós vamos ver como que era a divisão, né, aqui das línguas faladas. De verde, nós temos as línguas afroasiáticas. De amarelo claro, nós temos as línguas Níger Cordofanianas. De amarelo mais escuro, nós temos as línguas Nilo Saarianas. E de roxo, as línguas Khoisan. Então, eram os maiores grupos linguísticos que se falava na África. A África teve ainda, gente, e tem inúmeros grupos étnicos característicos. Confira alguns desses grupos aí. Nós temos, então, a bolinha aí, nós temos bolinha amarelo escuro, os sudanenses, nós temos as bolinhas verdes, os bantos, nós temos bolinha azul, os bosquinianos de cinza, né? Não, marrom claro, os pigmeus de roxo, os otentotes e os de cinza nilóticos, né? A área em destaque, gente, é reconhecida como a África Negra, tá? Essa parte que está de amarelo. Como que a gente deve estudar a África, gente? Há pelo menos 4 formas de abordar o espaço africano aqui, né? Levando em consideração os aspectos ambientais, sociais e culturais. Quais são, então, essas 4 formas de estudar a África?
África do Norte, África Ocidental, África Oriental, África do Sul e África Central. 2. África do Norte, África Subsaariana e África do Sul. Depois nós temos África Branca, que está no norte, e África Negra, que está no sul. Depois tem a África Mediterrânea, a África Oriental e a África Atlântica, né, que seria aqui os países que são banhados pelo Oceano Atlântico. Essa divisão, gente, aí é a divisão mais utilizada e presente na cartografia estudada didaticamente, apresentando as sub-regiões africanas. Também é oficialmente empregada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, obedecendo, então, à atual divisão política do continente. Aqui, gente, vocês, então, têm de roxo a África do Norte, de amarelo a África Ocidental, de rosa a África Central, cinza a África Oriental e de vermelho a África do Sul. Todos esses países que vocês estão vendo aqui, ó, né, de norte a sul aqui, né, são banhados pelo Oceano Atlântico, que é a parte que eu falei para vocês da África Atlântica. Então, aqui agora nós vamos falar, né, da África Atlântica. Então, toda essa região de azul aqui, ó, é a África Atlântica. Essa região ocidental do continente, banhado pelo Oceano Atlântico e que teve fortes influências sobre a formação colonial das Américas, foi a origem dos escravos que partiram para o Novo Mundo. Então, gente, a grande maioria dos escravos partiram aqui dessa parte da África Atlântica. Então, gente, a África Atlântica aqui foi a que formou, né, aqui, que teve forte influência colonial nas Américas, né, porque foram os africanos que foram trazidos para a América e escravizados aqui na América. A África Atlântica, gente, para os estudiosos da história da África, a região é formada pelos seguintes países atuais: Mauritânia, né, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Gabão, Congo, República Democrática do Congo e Angola. Então, gente, segundo os historiadores, esses são os países da África, que é chamado de África Atlântica, que foram, então, da onde que vieram os africanos para a América. A região, gente, da África Atlântica sediou um dos mais importantes reinos históricos da África, que foi o poderoso Império de Gana, que desenvolveu intensa atividade mineradora e comercial, que negociava vários produtos e também impulsionou o tráfico de escravos. Situado numa movimentada rota entre as regiões Atlântica e da África Subsaariana, né, onde está o deserto do Saara, o Império manteve contato, então, com vários povos, tanto da Europa quanto da Ásia, e que facilitou, então, gente, o desenvolvimento o envolvimento dos escravos. Gana, por exemplo, gente, manteve sob seu controle vários reinos, né, na região e entrou em decadência após o domínio, né, dos invasores islâmicos no século XIII. Então, gente, Gana construiu um grande império dominando vários países africanos. A África Atlântica, ainda falando sobre ela, o reino de Mali estava nas proximidades da África Atlântica, por isso era bastante ligado à região. Mali, gente, adotou a religião islâmica e também desenvolveu o comércio e teve uma vida urbana extensa, né, e desenvolveu aqui grandes cidades, como a cidade de Tombouctou, tá, que foi uma das maiores cidades aqui, né, do reino de Mali, né, a cidade de Tombouctou. A situação geográfica da África Atlântica, gente, favoreceu também as atividades comerciais, porque eram abundantes os rios, os canais aqui naturais navegáveis, facilitando, então, com isso o fluxo, né, aqui
né, o transporte, o tráfego de pessoas e mercadorias de várias partes. A escravidão, né? A escravidão, gente, ela é uma característica marcante na vida da África Atlântica, inclusive desde a antiguidade, né? Desde os primeiros grupos, né, civilizatórios que surgiu na África, que já utilizava, né, o trabalho escravo, sendo o tráfico humano uma atividade que teve muita importância na região africana. O escravismo era uma prática muito comum na África, remota aos tempos antigos das civilizações aqui, como o caso da civilização egípcia e também mesopotâmica, né? Mais o Egito, porque o Egito fica na África, né? Que utilizou muito o trabalho escravo. Aqui nós temos então, gente, cenas da escravidão interna na África Atlântica, né? Então, alguns países da África, gente, praticava aqui, né, a escravidão e comerciavam, né? Aqui vocês estão vendo mais cenas, né, de trabalho escravo, né, na África. Aqui mulheres e crianças também foram feitas, né, de escravos. A escravidão, gente, com a expansão marítima europeia a partir do século XV, os contatos entre a Europa e a África tornaram-se intensos e com eles a escravidão ganhou mais mercados através do tráfico atlântico, que passou então a ter o Novo Mundo como destino. Os portugueses estabeleceram privilégios, condições de negociação, estabelecendo grande volume de atividades e possibilitando o aumento das influências, né, externas sobre a África Atlântica. O tráfico atlântico, fluxo externo para as Américas, preferência por escravos homens, por crianças e adolescentes. Esses eram os tipos mais comuns, né, que eles desejavam aqui, né, comercializar escravos. As intensas intromissões externas contribuíram para desestabilizar os reinos africanos, cada vez mais dependentes das potências europeias. O tráfico atlântico, gente, acentuou também os problemas internos na África, porque aí possibilitou, então, o aumento e tensões entre os povos e entre as sociedades, numa luta entre aqueles que buscavam escravo e aqueles que buscavam resistir à submissão. Gente, cerca de 90% dos escravos transferidos para as Américas partiram da África Atlântica, né? Então, daí dá para vocês perceberem a grande influência, né, da África Atlântica aqui, né, sobre o trabalho africano, né, escravista aqui no Brasil, ou nas Américas toda, né? No caso do fornecimento aqui dos escravos para o Brasil, gente, o interesse pelo controle do comércio escravista gerou, então, atrito entre lideranças e grupos africanos, comerciantes portugueses e também brasileiros. Então, gente, o domínio pelo tráfico negreiro aqui causou, então, né, aqui interesses aqui, né, por aqueles que queriam controlar essa atividade comercial. Aqui, gente, nós temos então os navios negreiros, né, como que os escravos africanos eram transportados aqui, né, para a África Atlântica e para as Américas. O fluxo escravista a partir da África Atlântica, gente, acabou também disseminando, através do êxodo escravo, vários elementos da cultura nativa africana para as Américas, né? Então, com a chegada dos africanos aqui no Brasil, veio também aqui, né, o êxodo muito grande da cultura, né, africana para as Américas, que inclusive significou aqui a base social, né, das Américas, né, que receberam então influências diretas dos povos vindos da África Atlântica. As populações escravas, gente, passaram então a constituir a população americana, agindo no processo de produção colonial, mas devido à integração, a sociedade ainda não foi concluída, mesmo após o fim do trabalho escravo. A continuidade do tráfico escravo foi trágica para os vários reinos, aldeias e povoados africanos, que passaram a ser atacados para a condenação de pessoas que seriam submetidas ao escravismo no mundo atlântico.
A África pré-colonial. Aqui nós temos, então, os principais reinos, né, aqui africanos. A África, a gente possui uma história anterior à sua exploração colonial, iniciada no século XV e XVI. Então, antes da chegada, né, aqui dos exploradores, a África, né, já tinha aí uma vida colonial, né, muito bem organizada. Era um local onde existiam grandes e importantes civilizações, como vocês podem ver aí circulando. Cada círculo desse aqui, gente, era um império, era um grupo, né, de civilização que se organizou aí na África. O Darwin, né, o Darwin, gente, inclusive, ele fez muitos estudos na África, né? Então, inspirados pelo darwinismo, gente, os europeus passaram a ver o continente como lugar de pessoas inferiores, né? Porque o Darwin, né, dizia aí, de acordo com a teoria evolucionista, né, e que os africanos, então, eram considerados seres inferiores. A África e seus moradores, gente, não deveriam ser levados, mesmo que à força, a um estágio mais elevado de cultura. A África, gente, ela foi habitada por comerciantes, por ferreiros, por ouríveres, guerreiros, reis e rainhas. Algumas dessas civilizações são conhecidas desde o século IV, como, por exemplo, a primeira dinastia de Gana. Dentre os primeiros povos da África, podemos também destacar os berberes e também os povos bantus, né? Que já se organizavam aqui, gente, já desde o século IV aí antes de Cristo. Os berberes, por exemplo, gente, eram nômades, eles viviam em caravanas aqui e contornaram todo o deserto do Saara, né? Então eles viviam em tendas, né, aí e viviam nesses grupos, né, de caravanas. Os bantus, por exemplo, gente, habitaram o noroeste da África, onde hoje é o atual estado da Nigéria, Mali, Mauritânia e Camarões. Então, esses 4 estados aí, né, africanos, né, esses 4 países africanos aí, gente, né, teve como origem a civilização bantu. Os bantus eram agricultores, faziam da pesca e da caça atividades suplementares, eles dominaram a metalurgia, eles possibilitou aqui a conquista de povos vizinhos, formando então grandes reinos, e eles conseguiram então abranger o seu reino até o noroeste aqui do continente, né, do Reino do Congo. Durante os séculos V e XV, a África Ocidental, os impérios de Gana e de Mali, os reinos da África Central e Oriental, como os Luba, o Lunda, se chocaram aí entre os séculos XVI e XIX, sendo considerados aqui semelhantes aos estados de modelo monárquico ou imperial. Um dos motivos desses choques, gente, era o tráfico de africanos para serem escravizados aqui, né, na América. As Áfricas. O continente africano, gente, era habitado por povos distintos que estavam em vários estágios evolutivos. Por isso, gente, não é correto pensar na África como um continente habitado por pessoas todas iguais, né? É um país que há uma diversidade cultural muito grande. Cada tribo ou cada civilização africana, gente, tinha a sua própria língua, tinha o seu próprio costume, as suas próprias leis e os seus próprios deuses, né? Então, por isso que não existia aqui uma sociedade, né, aqui uniforme, né? Ela era bem heterogênea, né? Era bem diversificada. Os principais grupos étnicos linguísticos, nós temos então em amarelo o povo semítico, em verde o povo banto, em rosa o mande e mandinga e em marrom escuro os nilóticos. Os produtos do comércio africano, o vidro, né? Os africanos produziram aqui muito vidro, né? Aqui, né? E pedras preciosas também. O marfim, né? Aqui que era o marfim, que é o dente de elefante, né? Que eles, né, produziam muito, comercializavam muito marfim para serem produzidos obras de artes. O bronze, né? Os africanos também dominaram o bronze aqui nas esculturas. Aqui nós temos bronze do Benin, do século XV.
O ouro, né? Eles dominavam muito a técnica, né, de ourives, né? Então eles produziam muito, né, esculturas aqui feitas a partir do ouro. A África no Brasil. Os africanos no Brasil, gente, durante o período da escravidão, eles foram então tratados como mercadoria. Então todos os escravos que foram trazidos, né, e que chegaram aqui no Brasil, eles foram tratados como mercadoria. Por isso então eles eram explorados e sua cultura tida então como uma cultura inferior, né? Então quando eles chegaram aqui no Brasil, né, os brasileiros, né, viam, e os portugueses viam a cultura dos povos africanos como algo inferior. Mas mesmo assim, gente, conseguiram manter os costumes, né, aqui, os poucos costumes que tinham. Então, mesmo com a proibição, mesmo sendo considerado inferior, houve uma resistência muito grande. E essa resistência, gente, que fez com que, né, a cultura africana conseguisse chegar até os dias atuais. Agora, a religião, né, dos povos africanos. Através da religiosidade, os africanos preservaram parte de sua cultura. O catolicismo no Brasil, gente, é totalmente atípico. Só aqui existe o católico não praticante. O candomblé é a maior prova desse sincretismo, né, que houve a mistura, né, do candomblé com o cristianismo. Nesta religião criada no Brasil, mistura-se o cristianismo e as crenças africanas. Apesar de não parecer, o candomblé é uma religião monoteísta, né? Ela acredita em um único Deus. As relações com o catolicismo. A Nossa Senhora da Conceição, né, no sincretismo africano, né, ela foi utilizada aí como Iemanjá. Né? A Iemanjá, né, é a Nossa Senhora da Conceição, né, no sincretismo. Outras influências também aqui importantes, gente. O português falado no Brasil é a prova viva da contribuição africana. Então, gente, os africanos aqui deu uma contribuição, né, aqui na construção histórica muito grande. Por exemplo, o abadá, babá, banguela, cachimbo, dengoso, farofa, garapa, rum, inhaca, lambada, tudo isso são palavras, gente, que veio, né, da língua, né, dos povos africanos. Na música, nós temos então o samba. Na culinária, nós temos a feijoada e o arroz doce. Nas festas, nós temos então a congada, nós temos o maracatu e nós temos o carnaval. Então, a África, os aspectos sociais. E aí, gente, tem uma riqueza cultural muito grande, né? Vocês podem observar aí essa riqueza maravilhosa cultural. África, o espaço das fronteiras artificiais, né? Como vocês podem observar aqui, quão grande é rica a cultura africana. Aqui, gente, de colônia a países surgem então as nações africanas. As cores lustram as áreas sob controle europeu, né, em 1914. Os nomes e fronteiras são atuais. A maioria dos países conquistou independência nos anos 80, 1980. Exceções são as indicadas pelas datas, né, entre parênteses. Há nações insulares não apontadas. Então, de roxo, né, escuro, Bélgica, de vermelho, a Grã-Bretanha, de roxo mais claro, a França, de cinza, a Alemanha, depois tem Itália, Portugal, Espanha, né, tudo isso aqui construiu impérios, né, e colônias na África. A África é o espaço das fronteiras artificiais. O processo de descolonização. A descolonização africana, gente, aconteceu num processo que foi iniciado após a Segunda Guerra Mundial. A estratégia de alguns países para não perder de vez o domínio negociou a transferência de poder para as elites locais, criadas artificialmente em trocas da manutenção de laços econômicos.
Essa estratégia é chamada de neocolonialismo, o que resulta em conflitos até os dias de hoje. Dessa forma, muitos países africanos obtiveram apenas uma independência aqui formal. Condições de saúde, né, aqui, né, a mortalidade, né, aqui infantil, né, nos países africanos. Nos países mais ricos, né, a taxa, né, aqui é pouca. Depois nós temos no Extremo Oriente e no Pacífico, né, 40 mil nascimentos, e né, aqui na Europa e na Ásia Central, e aí vai chegando. Quando chega na África, abaixo do Saara, nós temos então mais de 90, né, mil, né, aqui, mortalidade infantil por 1000 nascimentos. Aqui nós temos então a situação de alguns países africanos que foram mais atingidos, gente, pelo vírus HIV. Vou citar algum desses países aqui que sofrem muito, né, aqui com a contaminação do vírus HIV. Gente, são mais de 400 mil adultos e crianças, né, têm o vírus HIV no norte da África e no Oriente Médio. 25,3 milhões de adultos e crianças têm o vírus HIV na África subsaariana. A Nigéria, 2,7 milhões de infectados. A Zâmbia, 870 mil infectados. Botsuana, 280 mil infectados. África do Sul, 4,2 milhões de infectados. Moçambique, 2,9 milhões de infectados. Zimbábue, 1,5 milhões de infectados. Uganda, 820 mil infectados. E aí, gente, a gente termina essa aula, né, mostrando essa triste realidade, né? E aí, sem contar das empresas farmacêuticas que exploram muito aí, né, esses países, né, que sofrem aí com a contaminação, né, aí a contaminação da AIDS. É uma triste realidade, né, aqui, né, mas eu deixo aí a interrogação para vocês. O que deve ser feito? O que vocês acham, né, que deve ser feito para tentar resolver esse problema do qual esse país vem sofrendo? Esse continente, né, esses países do continente africano vem sofrendo, né, além com a pobreza, além com a miséria, né, com a fome, com a desnutrição, ainda tem que enfrentar, né, o problema ainda, né, da AIDS, né, aí, né, da AIDS não, né, do vírus HIV. Então, gente, eu termino com vocês, deixando essa indagação. Qualquer dúvida, me procure, eu estou aqui para atendê-los. Até mais, fiquem com Deus e um grande abraço.